Olha, bomba hoje na CPI, hein? O Pazuello não aguentou 10 minutos de trocação de pancadaria na CPI. Trocação eu quero dizer assim, de bate-boca, porque as primeiras horas do depoimento, o Renan Calheiros estava fazendo perguntas e o Renan Calheiros adotou uma estratégia de ser muito, mas muito calmo com o Pazuello, exatamente para não dar, para a turma bolsonarista, para não dar argumento para eles ficarem atacando a CPI. Então o Renan Calheiros foi bem calmo com o Pazuello, teve alguns momentos mais ríspidos, mas na hora em que a senadora Elisiane Gama começou a fazer pergunta, aí começou a trocação, praticamente um bate-boca, um bate-volta com o Pazuello, ele não aguentou 10 minutos, passou mal, a sessão acabou, ele foi salvo pelo gongo, no caso salvo pelo Rodrigo Pacheco. Até agora, ninguém entendeu, no caso eu entendi, até explico depois por quê. Ninguém entendeu o motivo do Rodrigo Pacheco ter iniciado a sessão no plenário do Senado no meio do momento mais interessante da CPI. Olha, para fazer o quê? O que foi discutido hoje na sessão do plenário do Senado? Nada de interessante, nada de importante. Ele salvou o Pazuello ali pelo gongo. Eu vou explicar tudo isso, o desespero do Pazuello, o desespero do Bolsonaro. Hoje o Bolsonaro teve um péssimo dia, deve ter sido o pior dia para o Bolsonaro desde que ele assumiu a presidência lá em 1º de janeiro de 2019. Hoje foi ruim, a coisa foi feia para o Bolsonaro. Eu vou explicar isso, mas antes um segundinho. Se quer ver a casa cair para o Bolsonaro, então se inscreve aqui no canal e curte o vídeo. Olha, um segundo. De graça, você se inscrevendo, você ajuda a oposição ao desgoverno Bolsonaro. E a gente está fazendo também nas ruas. No final do vídeo aqui eu vou mostrar um trecho do carro de som rodando lá em Botucatu, em São Paulo. Ontem a gente rodou lá em Botucatu, em São Paulo, no final da tarde. E no final da tarde, comecinho da noite, denunciando os crimes do Bolsonaro. E também vou mostrar um trecho do carro de som rodando. Se der tempo eu mostro, se o vídeo ficar curto, eu mostro também em Contagem, em Minas Gerais. Quem quiser ajudar as ações, a gente roda lá com carro de som denunciando os crimes do Bolsonaro para a população. Quem quiser ajudar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, PicPay e deixa minhas outras redes sociais. Ó, chegamos a 100 mil no TikTok e nas outras redes também estamos bombando. Tem novidade. Hoje ó aqui meu braço, tô aqui na Polônia. Não dá pra ver, não dá camisa. Eu me vacinei. Hoje eu consegui me vacinar. Minha sogra registrou a minha esposa e também registrou a mim para me vacinar. Foi bem rápido. Eu tomei a vacina da Johnson & Johnson. Quem quiser, o vídeo tá no meu Instagram, eu deixei lá no Insta Stories. E aqui na Polônia, 60% da população não quer se vacinar. Então tá sobrando vacina. Qualquer um acima de 16 anos aqui pode se vacinar. Eu mesmo sendo estrangeiro, como eu tô aqui, só com o passaporte e um outro documento daqui, eles já deixam que eu me vacine e foi bem rápido. O vídeo tá lá no Instagram. Agora vamos falar do assunto do vídeo, vai. Que é o Pazuello. Eu vou mostrar aqui o primeiro momento da reunião em que o Pazuello sentiu, opa, peraí, tem alguma coisa. Porque ele começou muito confiante. O Renan Calheiros fazia a pergunta, o Pazuello estava até sendo arrogante com o Renan Calheiros, e você via que o Renan Calheiros, eu consigo perceber, porque eu lembro dos outros depoimentos, o Renan Calheiros queria meio que explodir, mas era estratégia. O Renan Calheiros ia amaciar o Pazuello por muitas horas, para os outros chegarem bombardeando, porque o Pazuello foi treinado, ele ficou 14 dias fazendo media training, 8 horas por dia, então não adiantava chegar bombardeando, primeiro porque o Renan Calheiros está em evidência, o gabinete do ódio bolsonarista está atacando o Renan Calheiros, então ele está em evidência. Se ele começar bombardeando o Pazuello, a CPI será atacada, que ele está representando a CPI ali. Aí ele falou, vou amaciar o Pazuello quando ele estiver, assim, cansado, aí chegam os outros e batem forte nele. E foi o que aconteceu. Aí, olha só no começo da CPI, esse momento aqui, vou mostrar, quando o Pazuello estava se sentindo excelente, olha só. Vamos ser mais objetivo. Perfeito, tem muitas perguntas que o senador Renan está fazendo, é sim ou não. Eu vim aqui, eu vou responder todas as perguntas. Todas, sem exceção. E coloco de uma outra forma. O senhor pode ter certeza. E eu pretendo deixar claro à população brasileira e a todos os senhores todos os fatos e todas as verdades que aconteceram sobre a minha gestão, sobre a nossa gestão. Então, me desculpe, perguntas com respostas simplórias, elas eu gostaria até que não fossem feitas. Me perguntem coisas com profundidade. Vossa Excelência não vai dizer pra gente o que nós vamos perguntar ou não. Quem decide isso aqui são os senadores. Vossa Excelência está aqui para responder as perguntas dos senadores. E muitas delas bastam sim ou não. Está compreendido, senador? Você é mais objetivo. Ele levou um esporro do presidente da CPI, porque ele já estava, tem pergunta que não tem que nem ser feita.
você é um assassino, matou mais de 350 mil pessoas, que aí na CPI, na investigação, ele ia na condição de testemunha, mudou para condição de investigado, assim, não oficialmente, mas se tem um habeas corpus é porque ele é investigado pelos crimes cometidos lá no Ministério Público do Amazonas, por isso até que o habeas corpus da capitã cloroquina foi negado e o dele não, porque ele é investigado pelo Ministério Público Federal, então ele pode ficar em silêncio, porque há coisas que se ele falar ele vai se incriminar no processo de lá. Então, não na CPI só, no processo de lá do Ministério Público Federal do Amazonas. Então ele vem na condição de investigado, ele quer escolher as perguntas que são feitas. Ó, pergunta ruim eu não... Calma, aí o Renan Calheiros amaciou o Pazuello. Aí, logo depois que o Renan Calheiros falou, a sessão foi suspensa, tudo mais, voltou a sessão, o Humberto Costa mostrou vários vídeos mostrando as mentiras do Pazuello e falou: Pazuello, você tem aqui, o que eu venho falando nos vídeos aqui praticamente, falou, você tem duas escolhas aqui, Pazuello. Ou você vai se ferrar e você vai ficar defendendo o seu chefe, ou você entrega quem é o seu chefe e tenta se salvar. Ele até falou, apelou assim ao ego do Pazuello, falou: você é um cidadão de bem, um cumpridor de ordens. Então fala quem tá te dando as ordens, porque senão vai ficar ruim pra você. Tá, o Pazuello ficou meio desconcertado, aí chegou a senadora, alguns outros fizeram perguntas, chegou a senadora Luiziane Gama. Aí a casa caiu. A casa caiu completamente pro Pazuello. Por quê? Porque ele contou algumas mentiras antes na CPI. As mentiras que ele contou pro Renan Calheiros, muitas delas não foram desmentidas ali na hora, ou pelo menos não com muita veemência. Algumas delas. A primeira, ele falou que não comprou a vacina da Pfizer porque o TCU emitiu um relatório dizendo que era contra. O TCU é o Tribunal de Contas da União, quer dizer, é quem vê se as contas da União, ou seja, do governo federal, estão boas ou não, se pode gastar dinheiro, se não pode. Disse o Pazuello que o TCU mandou não comprar vacina por motivos financeiros. Só que aí, eu vou mostrar aqui, o TCU, e tá aqui no Twitter oficial, o TCU emitiu, no meio da CPI, uma nota de esclarecimento dizendo não emitimos, tá aqui, TCU não se manifestou de maneira contrária à contratação da empresa Pfizer. Aí a coisa ficou feia pro Pazuello, ele já sentiu a primeira pancada, falou, opa, mas até então não tinha sido cobrado com veemência quanto a isso. Ele mentiu também sobre qual dia que ele teve ciência do caso de Manaus. Ia faltar oxigênio em Manaus, no dia 18 de janeiro. Eu lembro disso, eu estava acompanhando isso, a gente colocou o carro de som lá em Manaus nesse dia, rodando, denunciando o Bolsonaro, eu lembro. O Pazuello falou, olha, no dia 8 eu fiquei sabendo que faltaria oxigênio, não ficou sabendo que faltaria, mas foi avisado que teria problema de oxigênio se nada fosse feito. No dia 18 de janeiro, ele falou que ficou sabendo no dia 8. Depois, ele falou que ficou sabendo no dia 10. Aí chegou na CPI, primeiro ele falou uma coisa, depois ele falou outra. Aí ele ligou o modo mentira. Quando chegou a senadora Luiziane Gama, ele ligou o modo mentira de maneira assim que ele já não falava mais coisa com coisa. Ele falava uma coisa e se desmentia 2 minutos depois, aí ficou ruim. Aí o estopim foi... Quando faltou oxigênio em Manaus, nem exploraram a parte da Venezuela, que ontem o Ernesto Araújo acabou se entregando. Nem exploraram essa parte. Mas o governo dos Estados Unidos ofereceu um avião cargueiro para levar oxigênio para o Brasil. E ficou mais de uma semana esperando resposta do Ministério da Saúde. E o Pazuello, ele falou que não, que ele não sabia, não ficou sabendo disso. Só que eu lembro que eu leio muita coisa para fazer vídeo, a minha memória felizmente é boa. Eu lembro de matéria do UOL dizendo, o Ministério da Saúde dizendo, não, a gente não aceitou, tinha até uma troca de e-mails do Ministério da Saúde, do governo de Manaus, com a Unicef, em que a Unicef falava, a gente conseguiu o avião cargueiro lá com o governo dos Estados Unidos, esperamos que o Ministério da Saúde resolva isso rapidamente. Pobre Unicef, achando que ia resolver rapidamente. O avião ficou sem resposta. Aí, olha só o que aconteceu na CPI, que foi o momento em que o Pazuello, acho que nesse momento ele se borrou, porque ele faz um olhar assim... ferrou. Você vai ver, o advogado dele fala, ele vai ficar em silêncio. Lembra que ele falou que ia responder todas as perguntas? Ele só não pode responder alguma coisa se a resposta for incriminá-lo? Ou seja, cada coisa que ele não respondeu é uma investigação nova. A CPI é a estratégia da CPI. Não respondeu? Vamos investigar isso aqui a fundo então. Olha só o que aconteceu lá na CPI. Porque
Ministro, com todo respeito ao senhor, mas assim, a sensação que eu tenho é que parece que o senhor está meio que brincando com a cara da gente na CPI. O senhor já mentiu demais nessa comissão, ministro, mas muito mesmo. Eu não tenho nem tempo para elencar aqui todas as mentiras que Vossa Excelência cita a esta comissão. Por exemplo, Vossa Excelência acaba de falar que não teve informações acerca do avião cargueiro. Está aqui uma documentação que foi feita pelo próprio Ministério da Saúde. Em resposta, por exemplo, a uma parlamentar, a deputada Perpétua, Câmara dos Deputados, e fala aqui claramente por que não atendeu o pedido que foi apresentado para ter acesso a essa aeronave. Está aqui claramente, posso passar a Vossa Excelência. E aí, inclusive, a própria imprensa... Não. Você pode assessorar o ministro, mas falar aqui, não, Vossa Excelência não. Vou ter que sugerir. Ótimo, pode falar. Melhor ele ficar em silêncio do que se comprometer cada vez mais, porque esse documento eu recebi agora. Por isso que Esse momento aqui, ó, eu vou voltar. Olha bem pra cara do Pazuello. Passar a Vossa Excelência. E aí, inclusive, a própria imprensa... Não. Você pode assessorar Esse foi o momento em que o advogado começou a falar em off, por isso que o presidente da CPI começou a interromper. O advogado Pazuello, que estava lá, começou a falar fora do microfone: eu posso responder no lugar dele? Quer dizer, ele chegou num nível de tanta mentira, de se incriminar, que o advogado queria responder assim: o cara não tá em condição mais de responder, ferrou. Aí o advogado levantou, foi lá e falou: ele vai se reservar no direito, ele vai usar o direito de ficar em silêncio. Crime, pronto, acabou. Ali acabou. Depois daquilo, foram mais 2 minutos de CPI e começou a sessão no Senado. A impressão que me deu, Pazuello, dali era ladeira abaixo, dali ele só não ia sair preso da CPI hoje, porque o Lewandowski deu pra ele o habeas corpus. Se não fosse o habeas corpus, o Pazuello ia sair algemado da CPI. Que ele já tinha ligado o modo mentirol. Já tava assim, ele não falava coisa com coisa. Nem ele, eu acho, entendia o que ele tava falando. Dá pra ver o olho esbugalhado dele assim. Ele, caramba, ferrou. Tá. Rodrigo Pacheco, aliado do Bolsonaro, presidente do Senado, do nada decide começar a ordem do dia, que é o quê? Começar a sessão no plenário do Senado. Tem um acordo entre a CPI e o Senado que quando começa a sessão no plenário, a CPI tem que parar. É um acordo entre a CPI e o Senado. E o Rodrigo Pacheco correu e falou: começa agora. Começa pra quê? A sessão do Senado não discutiu nada importante, como não discute nada importante em 80% dos dias. Nada que não pudesse ser discutido amanhã e depois. Não quer dizer que não as matérias do Senado não sejam importantes. São todas importantes, mas coisas que poderiam... vamos discutir amanhã. E depois de amanhã. Daqui 3 semanas não ia mudar nada. Não. Tinha que ser naquele momento. Tem um mosquito aqui. Tinha que ser naquele momento, porque senão o Pazuello ia dar com a língua nos dentes, que o Pazuello, ele tá agora num conflito. Essa noite ele não dorme. Você vai dormir bem, provavelmente, espero. Eu espero também que durma bem. Já o Pazuello tá com um dilema. Ou ele foi confrontado com o dilema, ou ele entrega o Bolsonaro, ou ele vai começar a se incriminar uma vez atrás da outra na CPI. Amanhã tem 24 senadores para fazer pergunta para ele. Você acha que o Pazuello vai aguentar? Só para você ter para você ter um exemplo, o Pazuello falou que o Bolsonaro não deu ordem para ele não comprar a Coronavac. Ele falou: não, o Bolsonaro nunca me deu uma ordem dessa. Quer dizer, ele tá assumindo a responsabilidade de não ter comprado 46 milhões de doses da vacina. Ainda não calcularam quantas vidas seriam salvas se essas 46 milhões de doses tivessem sido compradas, porque quase todas elas já teriam sido entregues. Se eu não estou enganado, todas elas foram entregues até março. Eu não vou cravar isso, porque às vezes no contrato está 80% até março, alguma parte até junho, mas a maioria, quase todas elas, se não todas, já teriam sido entregues. Então já teríamos 23 milhões de pessoas vacinadas a mais. Só para que você saiba. Aí o Pazuello falou: não foi ordem do Bolsonaro para não comprar. Ou seja, ele tá colocando nas costas dele esse crime. Só que tem um vídeo do Bolsonaro. Olha esse vídeo aqui do Jair Bolsonaro. Sou eu, não abro mão nem um protocolo de intenções, né? Já mandei cancelar, se ele assinou, já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade, até porque estaria, né, comprando uma vacina que ninguém está interessado por ela, a não ser nós. Toda e qualquer vacina está descartada. Toda e qualquer. Ela tem que ter uma
uma validade no Ministério da Saúde e tem que ter uma certificação por parte da Anvisa também. Convida. Tá aí. Tá aí, pronto. Bolsonaro falando da vacina, ele fala: eu mandei assinar isso, assinou, não assina, eu sou o presidente e não abro mão da minha autoridade. Aí o Pazuello vai lá e assume o crime pra ele, em troca do que, Pazuello? Vai ter que começar a ser investigado. Se eu fosse da CPI, começava a investigar o Pazuello. Já pediram para quebrar os sigilos do Pazuello, a propósito. Eu mandava investigar o Pazuello, familiares, gente ligada ao Pazuello, para ver quem tá ganhando o que desse governo para entregar o presidente, que o Pazuello vai ficar muito tempo, mas muito tempo na cadeia. Eu vou mostrar aqui, ó, os carros de som lá ontem, no finalzinho da tarde, em Botucatu, em São Paulo, denunciando esses crimes do Bolsonaro e do Pazuello, ó. O Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro, com grito na garganta, é fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Assista aos vídeos do canal Plantão Brasil no YouTube. Diz que acabou com a corrupção enquanto o seu filho compra uma enorme mansão. Intervém na federal, não quer ser investigado. Quem não deve, mas esse deve é culpado. Foi o pior presidente que esse país já viu. Já chega Bolsonaro, vai pra longe do Brasil. Tá aqui lá em Botucatu, o vídeo tá longo. No próximo eu mostro lá em Contagem, em Minas Gerais. Assim que tiver os vídeos de Chapecó e das outras cidades, eu vou mostrando aqui também e vou colocando no meu Twitter. Siga-me nas outras redes sociais. Aproveita que se quiser ajudar as ações, embaixo do vídeo tem um botão que seja membro. No primeiro comentário deixa o Pix, PicPay e aproveita e se inscreve no canal. Falou!